Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Sr. André Bissett é um homem negro na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, um terno sóbrio porém elegante, e uma presença discreta que impõe respeito sem jamais buscar ser notada. Seu olhar calmo e penetrante revela a experiência e a sabedoria adquiridas ao longo de décadas de trabalho árduo e decisões estratégicas. Sua figura, sempre impecável, exala uma aura de dignidade, mas também uma serenidade que advém da certeza de ter superado os desafios da vida com integridade. Bilionário de sucesso, o Sr. Bissett é dono de diversos hotéis de luxo em grandes cidades do mundo, estabelecimentos onde requinte e serviço de excelência são as palavras de ordem. Cada propriedade que ele possui incorpora uma visão única de luxo, combinando conforto e sofisticação, mas sempre buscando harmonia e simplicidade. Seus hotéis são reconhecidos não apenas por sua arquitetura majestosa, mas também pela qualidade do acolhimento que oferecem aos seus hóspedes, que sempre se sentem valorizados independentemente de sua posição social. No entanto, seu imenso sucesso financeiro nunca o distanciou de seus valores mais profundos, humildade e respeito ao próximo. Apesar de sua riqueza, o Sr. Bissett vive em total discrição, preferindo as sombras aos holofotes. Ele raramente viaja em público e evita eventos sociais, preferindo investir seu tempo em instituições de caridade ou iniciativas que visam melhorar as condições de vida de comunidades carentes. Quem o conhece sabe que ele é incrivelmente generoso, sempre pronto a ajudar os necessitados, sem nunca se exibir. O Sr. Bissett sempre acreditou que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas no impacto positivo que uma pessoa pode ter sobre aqueles ao seu redor. Sua empresa, que ele construiu com trabalho árduo e perseverança, é hoje um modelo de ética e responsabilidade social. Seus funcionários, sejam eles de um hotel em Paris ou Nova York, demonstram a gentileza e o respeito que ele demonstra, e a maneira como ele os ouve e compreende, independentemente das circunstâncias. Ele é um homem raro, cuja grandeza não se mede apenas pelo seu sucesso profissional, mas pela sua capacidade de se manter ancorado nos princípios que o guiaram ao longo da vida. Longe dos holofotes, o Sr. André Bissett personifica um ideal de sucesso discreto e autêntico, onde o dinheiro é apenas um meio, nunca um fim em si mesmo. Um dia, André decide visitar um de seus hotéis incógnito para avaliar a qualidade do serviço e garantir que seus funcionários não estejam desrespeitando os princípios que ele preza. Assim, dirige-se discretamente à recepção, trajando um sobretudo surrado, acompanhado de uma velha mala de couro, com uma aparência deliberadamente desleixada, bem diferente da imagem que costuma transmitir com seus pertences. A mala, com as bordas desgastadas pelo tempo, parece ter várias décadas, o que reforça sua aparência discreta. Tomando cuidado para não ser notado, ele se esgueira para o saguão de seu próprio estabelecimento. O contraste entre sua aparência e a opulência do lugar é impressionante. O suntuoso saguão, com seus lustres brilhantes, tapetes luxuosos e móveis refinados, exala uma aura de luxo inatingível. As paredes decoradas com retratos de artistas famosos e as colunas imponentes parecem ostentar uma grandeza que se reflete nos rostos dos clientes que passam, todos adornados com trajes elegantes. No entanto, assim que André entra, uma sutil mudança é sentida na atmosfera. Os funcionários trocam olhares de desaprovação, alguns franzem a testa, outros desviam o olhar, chocados com a aparência desleixada do homem. Nenhum deles reconhece imediatamente o homem que ele realmente é. A recepcionista, uma jovem com maquiagem pesada, mas visivelmente impaciente, olha para o homem à sua frente. Ela o observa de cima a baixo, com o olhar pousado em suas roupas gastas e na mala danificada. Sem nem tentar esconder o tédio, ela respira fundo e lhe dá um sorriso forçado, como se estivesse acostumada a tratar clientes menos apresentáveis com condescendência. "Posso ajudá-lo, senhor?" Ela pergunta com uma voz monótona, seu olhar distante, voltando-se para seu balcão de mármore polido. André, imperturbável, mantém uma expressão calma e serena, como se não tivesse se afetado pela recepção fria. Ele sabe o que quer e responde com uma voz calma. "Sim, eu gostaria de um quarto para 2 noites", ele disse simplesmente, sem dizer mais nada, observando seu interlocutor atentamente. A jovem recepcionista, visivelmente incomodada com a situação, lança um olhar casual para o computador antes de voltar a encará-lo, com os lábios se curvando em um leve sorriso irônico. Ela adota um tom um pouco mais áspero e repete, desta vez com um toque de desdém:
Receio que este hotel esteja um pouco além das suas possibilidades, ela retruca, com um sorriso quase imperceptível, como se estivesse lhe fazendo um favor. Talvez você prefira outro estabelecimento mais barato e mais adequado ao seu perfil. André permanece calmo, com a voz suave, mas firme. Sente o peso dos olhares dos funcionários sobre ele, mas não se deixa abalar. Seu olhar cruza o da recepcionista, penetrando sua frieza, e ele não demonstra nenhuma emoção diante da humilhação que pode sentir. André, longe de se perturbar com o aparente desprezo da recepcionista, mantém-se implacável em sua abordagem. Não se irrita nem levanta a voz. Pelo contrário, demonstra absoluta paciência, uma paciência que cultivou ao longo dos anos, qualidade que considera essencial em seu papel de líder. Ele sabe que a verdade não está nas aparências, mas na essência das coisas, e é essa mesma convicção que o leva a insistir com calma. Se você pudesse verificar uma última vez, eu realmente agradeceria. Ele repete, ainda em um tom respeitoso, mas firme. Após alguns minutos de silêncio e digitação nervosa no teclado, a recepcionista finalmente suspira e lhe atribui um quarto. No entanto, ela não lhe oferece o melhor, muito pelo contrário. Ela lhe atribui um quarto nos arredores do hotel. Uma pequena suíte que não oferece nem a vista panorâmica nem o conforto que se esperaria de um estabelecimento deste calibre. A desculpa dela de que ele não havia reservado com antecedência parece extremamente desajeitada, mas André apenas sorri educadamente. Ciente de que a recepcionista está tentando minimizá-lo, dando-lhe o que ela considera um quarto de última hora. Quando a chave lhe é entregue, André não protesta. Ele a pega com uma leve inclinação de cabeça, como se quisesse indicar que aceita o desfecho da situação, mas que está observando tudo. Sobe calmamente para o seu quarto, com o olhar atento a cada detalhe. Percebe que o ambiente está longe da qualidade que esperaria de um de seus hotéis de luxo. O quarto está limpo, certamente, mas os móveis estão mais desgastados e a decoração, menos polida. As cortinas estão um pouco empoeiradas e o carpete apresenta sinais evidentes de desgaste. No entanto, André não se deixa abalar por essas imperfeições. Pelo contrário, ele se lembra do início de sua própria jornada, dos sacrifícios que teve que fazer e de como cada passo em sua carreira foi marcado por concessões e momentos difíceis. Durante sua estadia, ele dedicou um tempo para observar a equipe com atenção especial. Os funcionários, sempre elegantes e profissionais, demonstravam uma atitude impecável para com os hóspedes que consideravam dignos de atenção. A equipe era sorridente e acolhedora, prestava um serviço com atenção meticulosa e até mesmo antecipava as necessidades dos hóspedes. Tudo parecia correr conforme o planejado para hóspedes importantes, aqueles que atendiam aos critérios usuais de riqueza, status ou aparência. Carregadores de bagagem corriam para atendê-los, garçons de restaurantes ofereciam pratos especiais e concierges garantiam que tudo estivesse perfeito em seus quartos. Mas assim que um desses funcionários avista alguém que considera impróprio para frequentar o hotel, como André, que com sua aparência desleixada, parece escapar do estereótipo do hóspede esperado, seu comportamento muda instantaneamente. Eles se tornam mais distantes, menos alegres. Alguns até os ignoram completamente, como se simplesmente não fossem dignos de serem atendidos. Certa manhã, ao acordar cedo, como de costume, André decide tomar café da manhã no restaurante do hotel. O ambiente é calmo, quase solene. Os lustres pendurados no teto difundem uma luz suave, e os garçons impecavelmente vestidos movem-se com elegância fluida entre as mesas cobertas por toalhas brancas. André, apesar da aparência modesta, senta-se a uma mesa isolada, longe das áreas mais movimentadas do restaurante para não chamar a atenção. Mantém o casaco vestido, a mala ainda a seus pés, e senta-se discretamente. Ele levanta a mão para chamar o garçom. O garçom, um jovem de rosto fechado e feições tensas, lança-lhe um olhar frio antes de se aproximar. Mas pela maneira como arrasta os pés, André imediatamente percebe que há algo mais em sua atitude, como se simplesmente ter que atendê-lo fosse um incômodo. Ele espera alguns instantes pacientemente, observando os movimentos dos funcionários ao seu redor. O restaurante começa lentamente a se encher de clientes de alto padrão, viajantes e executivos, todos vestindo ternos impecavelmente ajustados. Suas conversas abafadas pelo murmúrio das conversas e pela delicada música de fundo. O garçom, visivelmente irritado, demora um pouco para se aproximar. Finalmente anota o pedido com um sorriso de desdém, como se cada palavra que André pronunciasse fosse um fardo. Um café, por favor, pede André calmamente, sem esperar uma resposta mais calorosa do que a anterior.
O garçom acena com a cabeça, mas sem entusiasmo, antes de se afastar, lançando um último olhar rápido para a mala de couro surrada de André, como se ela parecesse deslocada na decoração luxuosa do restaurante. Enquanto isso, em uma mesa próxima, um homem branco de 40 e poucos anos, de terno, faz comentários mal disfarçados ao seu colega, outro homem de terno escuro. A conversa é quase inaudível, mas André ouve o suficiente para entender o que está acontecendo. O homem, sentado com as pernas abertas numa postura de confiança arrogante, sussurra. Você consegue imaginar esse tipo de gente num lugar desses? Que falta de classe! Ele olha para André, como se ele fosse um intruso naquele mundo luxuoso. Ele nem sabe como se comportar. Sério, ele deveria estar em outro lugar. O tom do cliente é frio, desdenhoso, e seu olhar se demora em André por alguns instantes a mais, como se quisesse enfatizar sua posição superior. Esse tipo de pessoa, ele parece dizer, simplesmente não deveria estar naquele tipo de lugar. André sente a humilhação se aproximando, mas não reage. Permanece impassível sem desviar o olhar do garçom que, longe de estar com pressa, permanece ali, conversando com outro funcionário atrás do balcão. No entanto, o comentário do cliente, por mais detestável que seja, desperta profunda reflexão em André. Ele não se deixa levar pela raiva ou pela necessidade de responder à provocação. Sabe que essa reação, por mais desprezível que seja, reflete a ignorância e a mesquinharia de alguns. Concentra-se no que pode controlar, na sua dignidade e na sua capacidade de manter o controle das suas emoções. O garçom finalmente retorna com seu café, uma xícara branca e reluzente colocada à sua frente com uma precisão quase mecânica. Sem cumprimento, sem sorriso. Ele simplesmente pousa a xícara, gesticula para sair e espera. André, ainda calmo, agradece com um aceno de cabeça. O garçom nem responde, simplesmente se afasta sem dizer uma palavra, como se André fosse uma mera sombra naquele hotel aparentemente glorioso. O cliente da mesa ao lado, que observava a cena, endireita-se na cadeira e, visivelmente satisfeito com a humilhação que infligiu tacitamente, volta o olhar para o colega. E a conversa recomeça, mais ousada, com gargalhadas nervosas. No entanto, esse riso é tingido de algo muito mais pesado. Algo que parece mais uma tentativa desesperada de esconder a própria insegurança do que qualquer forma real de camaradagem. André toma um gole de café, o gosto amargo da situação se misturando ao calor da bebida. Mas ele não se deixa afetar. Luxo para ele nunca foi uma questão de status social ou aparência. Ele trabalhou por isso, com rigor e determinação, não para impressionar os outros, mas para provar a si mesmo que era capaz de construir um império sobre bases sólidas. E hoje, neste hotel, ele observa aqueles que tomam esse luxo como garantido e se permitem julgar os outros com base em critérios superficiais. Ele se recosta na cadeira e continua tomando seu café, enquanto os sons e murmúrios ao seu redor se tornam cada vez mais indistintos. Ele sabe que retornará àquela mesa, àquele mesmo restaurante, mas da próxima vez não será apenas para tomar um café. Será para garantir que aqueles que julgam sem compreender recebam o que pagaram. André, imperturbável, termina seu café com uma serenidade que contrasta com a agitação ao seu redor. Não se deixa perturbar pelos sussurros ou olhares furtivos dos outros hóspedes. Após colocar a xícara na mesa, levanta-se lentamente, pega sua mala e sai do restaurante sem dizer mais nada. Longe de se deixar afetar pela atitude dos funcionários e hóspedes, caminha com a calma e a segurança pela qual é conhecido. O saguão do hotel, tão grandioso como sempre, agora lhe parece mais frio, como uma fachada destinada a mascarar as imperfeições ocultas sob o luxo. Nos dias seguintes, André continua sua observação silenciosa, sem ser notado por ninguém. Cada gesto, cada interação, cada olhar fica registrado em sua memória. Ele observa a pressa de alguns funcionários em atender aos pedidos de hóspedes importantes, aqueles que parecem pertencer a um determinado mundo, com olhar mais polido e postura mais erguida. Mas também percebe a indiferença, até mesmo a hostilidade, com que são tratados aqueles que, como ele, não se enquadram nas expectativas superficiais do hotel. Ele sente a discriminação insidiosa que se insinua em cada interação. Então, certa manhã, após alguns dias de observação, André decide que é hora. Ele contata o gerente do hotel e solicita uma reunião improvisada. Assim que entra na sala de reuniões, a atmosfera muda imediatamente. Os funcionários sentados ao redor da mesa param de conversar e se endireitam em seus assentos. Olhares curiosos se voltam para ele, embora nenhum deles reconheça imediatamente o homem que acaba de entrar. Sua aparência ainda é sóbria, mas uma aura de calma e dignidade emana dele, deixando os outros um pouco mais nervosos.
O gerente, ainda sem saber quem é esse homem, levanta-se apressadamente. Posso perguntar por que você solicitou esta reunião? Ele pergunta hesitante, tentando determinar se a reunião está relacionada a uma reclamação ou a um incidente. Não há malícia em suas palavras, mas um toque de preocupação que ele tenta esconder. André, imperturbável, demora um pouco antes de responder. Mantém-se ereto com uma postura calma, mas autoritária, e observa os funcionários ao seu redor, um por um. Ele vê todos, a recepcionista que o tratou com condescendência, o garçom que o ignorou, o gerente que não conseguiu enxergar além das aparências. Então, finalmente ele fala. Sou André Bissett, dono deste estabelecimento, disse ele com voz clara e confiante. Um silêncio pesado se instalou instantaneamente. Nenhum som, nenhum movimento. Os funcionários trocaram olhares incertos, um após o outro, mas ninguém ousou intervir. Ele deixa passar um momento de silêncio, para que suas palavras ressoem. Então continua. Passei alguns dias aqui, incógnito, avaliando a experiência dos hóspedes. O que vi me decepcionou profundamente. As aparências nunca devem ditar a qualidade do serviço. Observei a maneira como vocês trataram certos hóspedes, pessoas como eu talvez, que não se encaixam no perfil que vocês esperam. Vocês me julgaram sem saber quem eu era, e é exatamente esse tipo de comportamento que quero erradicar dos meus hotéis. O silêncio na sala é pesado. Os rostos dos funcionários, antes fechados ou céticos, transformam-se lentamente. Alguns ficam vermelhos, outros baixam os olhos e alguns até têm dificuldade em encará-lo. A recepcionista, em particular, parece perdida, e sua atitude normalmente confiante se dissipa. O gerente, por sua vez, parece dividido entre o choque e a culpa. Ele pigarreia, mas não consegue dizer nada. A atmosfera está carregada de vergonha e desconforto. André, sereno, continua. Vocês todos testemunharam o que aconteceu. O tratamento que recebi, e o de outros clientes como eu, é inaceitável. Vocês não podem permitir que julgamentos superficiais definam a experiência que vocês proporcionam. Independentemente da aparência ou do status social de uma pessoa, todo cliente merece o mesmo respeito, o mesmo nível de serviço. De agora em diante, exijo tratamento igual para todos os clientes, sem exceção. E acreditem, farei com que isso se torne realidade. Os funcionários permanecem imóveis, como se petrificados pela força silenciosa de André. O diretor, sem saber como reagir, apenas assente fracamente. Ele sente a tensão aumentando e percebe que não se trata de um pedido, mas de uma ordem. As regras do jogo acabaram de mudar. André se vira para a porta, pronto para sair da sala. Antes de passar, vira-se uma última vez para fazer uma última observação. Um hotel é um lar para todos. Deve oferecer uma recepção sem julgamentos, sem distinção. Se você não consegue aceitar isso, não tem o que fazer aqui. Espero que reflita sobre o que viu aqui hoje. Então ele vai embora, deixando para trás uma equipe de funcionários que, diante dessa revelação, percebe que a hospitalidade, como a entendiam anteriormente, não passava de uma miragem. Mas lições verdadeiras raramente são fáceis de aceitar. A história termina com uma lição poderosa, gravada na mente daqueles que testemunharam o incidente. A revelação de André Bissett, um homem aparentemente comum com um sobretudo surrado, perturbou a ordem estabelecida no hotel de luxo. Este momento da verdade ilumina uma verdade universal. Humildade e respeito devem transcender o preconceito. E mesmo aqueles que parecem comuns podem esconder uma grandeza inesperada. André não era simplesmente um homem rico e poderoso, mas um modelo de dignidade e sabedoria, personificando a verdadeira essência da hospitalidade, que não reside no status, mas na maneira como tratamos os outros. Os funcionários inicialmente atordoados, de repente se deparam com sua própria pequenez, seus julgamentos precipitados e sua incapacidade de enxergar além das aparências. As repercussões da experiência não são imediatas, mas lentamente se infiltram na mente dos presentes. Alguns começam a questionar suas ações e motivações, buscando entender por que julgaram uma pessoa com base em sua aparência. Por que deixaram seus próprios preconceitos ditarem seu comportamento. O gerente do hotel, que embora inicialmente inseguro e constrangido, agora se sente fortalecido por uma nova missão. Inicia discussões com a equipe sobre como melhorar o atendimento aos hóspedes. Sessões de treinamento são cada vez mais organizadas com foco na diversidade, na inclusão e na importância da igualdade de serviço para todos, independentemente de status social, aparência ou origem. Essas sessões, inicialmente vistas como uma limitação, gradualmente se tornam uma oportunidade real de crescimento pessoal e profissional. Os funcionários despertados começam a ver o mundo de forma diferente.
André, por sua vez, continua sua vida discretamente, mas permanece uma testemunha invisível dessa mudança. Ele não precisa chamar a atenção para suas ações. Sabe que as verdadeiras transformações muitas vezes acontecem silenciosamente, sem alarde. Ele continua a supervisionar seus hotéis, mas agora a ênfase está na humildade e na gentileza, além do luxo e da elegância. A história, embora tenha terminado com uma grande revelação, deixa uma impressão duradoura. O que parecia uma visita simples e anônima torna-se um momento crucial, um ponto de virada para o hotel, mas também para todos que cruzaram o caminho de André. Aqueles que o conheceram, ou mesmo apenas ouviram falar dele, entendem que a grandeza não se mede pela riqueza ou pelo reconhecimento externo, mas pela forma como se trata os outros com a máxima humildade. A história deste bilionário discreto, que escolheu agir nas sombras e deixar sua dignidade falar por si, torna-se uma fonte de inspiração, lembrando a todos que nunca se deve subestimar o poder do respeito mútuo e da empatia, pois esses são os valores que revelam a verdadeira nobreza de espírito.